Adolfo, professor Adolfo Euclair, diga-me o que significa crítica textual? Bom, essa é uma coisa muito legal, porque assim, crítica textual, ela é uma ciência da teologia que ela se preocupa, dentro da teologia, a expressão crítica textual é a ciência que se preocupa na reconstrução do texto bíblico e na transmissão dele. Então, por exemplo, crítica textual é uma ciência, é uma parte, tecnicamente é uma parte da exegese, que trabalha com manuscrito grego, com manuscrito em hebraico, ela trabalha com traduções antigas, com ênfase e na perspectiva de achar qual palavra é a mais correta e qual palavra não é a mais correta. Porque você tem variações entre os textos gregos, você tem variações entre as traduções, você tem variações de interpretação, e a crítica textual ela se preocupa com isso. Ela, na verdade, a crítica textual ela é o primeiro passo de um exegeta e o último passo de um aprendiz. Então, por exemplo, uma pessoa que vai falar de exegese, antes dela falar de exegese, ela tem que falar de crítica textual. Uma pessoa que vai falar de uma doutrina, antes dela falar da doutrina, ela tem que falar do texto. Mas antes de falar do texto, nós temos que estabelecer e saber se esse texto é realmente fidedigno ou não, se a Bíblia foi adulterada ou não. Resumindo tudo isso que eu falei, a crítica textual ela se preocupa em dizer: a Bíblia foi adulterada, sim ou não? Esse é o questionamento da crítica textual. E aí você tem a crítica textual do Antigo Testamento e a crítica textual do Novo. Qual é a diferença entre uma e outra? E já passo para você fazer uma outra pergunta ou alguma colocação. A crítica textual do Antigo Testamento, ela é interessante porque, assim, você tem documentos muito antigos. Dignon manja mais isso. O livro de Moisés, o Pentateuco de Moisés, eu acredito que o livro de Jó também, eles foram escritos mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. 3.000 anos atrás. Muito tempo. Aí você pega, qual que é a cópia mais... Eu estou falando aqui agora, eu vou falar. Qual que é a cópia mais antiga do Antigo Testamento? Que temos de passagem do Antigo Testamento. Você tem os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1948, lá em Israel, e que são datados mais ou menos 50 anos antes de Cristo. Mas peraí, entre o ano 1000 antes de Cristo e o ano 50 anos antes de Cristo, você tem 950 anos. Então você tem um documento muito antigo, escrito tradicionalmente muito antigo, e você tem a documentação de idade dele 50 anos antes de Cristo. Então você tem 1000 anos. Então a grande preocupação da crítica textual do Antigo Testamento não é falar tanto do texto em si, mas provar a autenticidade e a antiguidade desse texto. Estou errado, porque não, eu viajei. Não, exato, é isso mesmo. Exato. Porque a cópia que nós temos, né, as cópias que tiramos para poder construir o texto em hebraico, ela é da Idade Média. Era a mais antiga até acharem os manuscritos do Mar Morto, que aí foi um achado assim extraordinário. O máximo de antiguidade que tínhamos era uma cópia de uma tradução, que era a Septuaginta, que era mais antiga. E a Vulgata, que também era mais antiga. Mas assim, não era a língua original, não é? Talvez, o professor Adolfo, seja interessante você explicar para os meus seguidores, para os meus ouvintes, o porquê que é preciso fazer uma reconstrução textual da Bíblia. Porque a maioria das pessoas, não completamente os meus ouvintes, porque eles já estão acostumados a essa fala de exegese, né? Essa explicação. Mas tem pessoas que acham que a Bíblia caiu prontinha assim do céu, já em língua portuguesa, né? Então, explica o porquê da necessidade de se fazer uma reconstrução textual nas línguas originais. Isso. Aí eu estava explicando isso na questão do próprio Antigo Testamento, que é a sua praia. Eu sei que o seu público trabalha mais com o Antigo Testamento, por isso que eu introduzi um pouco da crítica textual do Antigo Testamento para entrar no Novo, que eu estou explicando a diferença entre eles, né? Então, por exemplo, você já mencionou aí o Codex Leningrado e o Codex de Alepo, que são datados da Idade Média, 950 depois de Cristo e 1000 depois de Cristo. A Bíblia Hebraica Stuttgartense ela é baseada no Codex Leningrado. Tem como você pegar uma aí fácil? Eu vou pegar a minha aqui. Aqui. Essa aqui é a Bíblia. Essa aqui é o Codex Leningrado. E ela é datada do ano 1000 depois de Cristo. Só que aí você pega o livro de Gênesis, ele é datado do ano 1000 antes de Cristo. Você tem 2000 anos entre uma cópia completa, entre a escrita original e uma cópia completa.
Então, a crítica textual do Antigo Testamento, ela não está tão preocupada, eu sinto que ela não está tão preocupada pelas palavras, porque a tradição escrita dos orientais, dos judeus, ela é muito fidedigna, ela é muito precisa em muitos aspectos, né? Mas qual que é a preocupação da crítica textual do Antigo Testamento? Em trabalhar a antiguidade do texto, em provar que o livro de Gênesis seja mesmo do ano 1000, ou seja do ano 500, ou seja lá de onde for, mas que seja a antiguidade do texto. Só que quando você vai para a crítica textual do o Novo Testamento, você tem, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Ele foi escrito por volta do ano 60, 70 depois de Cristo. Então, você tem o Evangelho de Mateus no ano 60, 70 depois de Cristo. A cópia completa do Evangelho de Mateus, mais completa que nós vamos ter, ela vai se encontrar no Sinaítico e no Vaticano, né? E também no Codex Washingtoniano, que são documentos do século IV, né? Ano 301 ao ano 400, são escritos nesse período. Então, você tem a distância entre quando a cópia foi feita, quando o documento original foi feito, e a cópia mais antiga completa. Você tem manuscritos, papiros, documentos mais antigos, só que eles são muito picotados. Você tem uma diferença de 300 anos, né? Você já tem uma proximidade entre a cópia completa e o original em pouco tempo, 200, 300 anos. Diferente da crítica textual, que você tem um documento fidedigno, copiado, muito copiado, mas você tem a dificuldade de provar que seja do ano 1000 antes de Cristo. Sim. E fora que você quase não tem prova arqueológica. Não é que não tenha prova arqueológica, mas achar provas arqueológicas de certos acontecimentos de Gênesis é muito complicado, né? Cadê Ur dos caldeus? Né? Cadê Sodoma e Gomorra? Né? Pois é, o resquício dos a existência de Abraão, alguma coisa que mostra a existência de Abraão além da tradição judaica, além da tradição israelita. Então, a crítica feita ao texto do Antigo Testamento, ela é um pouco diferente com relação ao Novo, né? E entrando no Novo, você tem o quê? Você tem aí 200 anos entre as cópias mais antigas completas. É claro que, por exemplo, você tem o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito no ano 60, 70 depois de Cristo, e você tem possivelmente um documento datado mais ou menos no mesmo período, né, que ele é debatido, que é um papiro, me fugiu o nome, mas ele consta no texto Origem e Transmissão do Novo Testamento de Wilson Paroski, também no qual leio o texto original do Novo Testamento de Hugo Piqueri, que ali é uma passagem, mais ou menos, ele consta uma passagem do Evangelho de Marcos, né, e esse documento é datado no ano 70, então você tem uma proximidade entre as cópias e o original muito próximo. O problema que você tem relacionado ao Novo Testamento é que você tem muitas cópias. Sim. Quando você pega o Novo Testamento, e de longe, isso não é um problema, mas ao mesmo tempo ele é. Por quê? O Novo Testamento você tem mais ou menos 5.800 cópias gregas, entre cópias pequenos pedaços de papiro, até cópias completas, como o Códex Sinaítico, Efraimita, cópias do período bizantino, e por aí vai. Então, você tem 5.800 manuscritos documentados desde o ano 200, desde o século do primeiro século, né? Desde o segundo século até o século XVI. Né? Então, você tem documentação farta para o Novo Testamento. É muita coisa, né? E passando segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto século. Diferente de outras obras. Se você pegar a obra de Homero, a Ilíada de Homero, a Odisseia, se você pegar Platão, você tem lá 8 cópias para Platão, você tem 360 cópias para... Isso são documentos antigos. E aí, vamos lá. Você pega a Odisseia, o documento mais antigo da Odisseia, se eu não me engano, ele é datado do ano 350 depois de Cristo. Só que a Odisseia, historicamente falando e datando ela foi escrita em 600, 700 anos antes de Cristo. Eita, olha o hiato aí, né? Então, e você tem um hiato de tempo e você tem poucas cópias manuscritas antigas. Você tem lá do século IV, a mais antiga, aí você vai ter de períodos posteriores e tal. Então, a crítica textual ela se preocupa com essa reconstrução, de estabelecer. Então, você tem 5.800 manuscritos gregos. Ok. Vamos para as versões latinas. Você tem mais de 10.000 versões latinas. Você tem 10.000 documentos escritos em latim da Bíblia, cópias latinas da Bíblia, que elas
divergem entre si, mas tradução é natural divergir. Você tem mais ou menos umas 400 versões em cópita. Cópita é uma língua antiga do Egito. É um dialeto do Egito, além do hieróglifo, é um dialeto do Egito que foi muito utilizado ali. Você tem, por exemplo, pelo menos umas 5 ou 6 versões, mais ou menos uns 200 ou 300 manuscritos da versão siríaca, que é a versão aramaica, ali do período próximo de Israel, entre Israel e a Turquia, né, que é um período que é uma região que se falou muito o aramaico ali, né? Então, assim, você tem várias cópias. Só que entre essas cópias você vai ter variações textuais. Quer ver um exemplo, Bignon? Abre a sua Bíblia aí, em Apocalipse 22, verso 14. Se ela for uma Almeida atualizada, se ela for uma NVI, se ela for uma Bíblia de Jerusalém, ela vai trazer os que lavam suas vestes. RCM, beleza. Corrigida fiel. ACF. Beleza. Você vai ter a Bíblia. Se for uma Almeida atualizada, NVI, corrigida, se for uma Almeida NVI, TEB, alguma Bíblia dessas que eu mencionei, elas vão dizer os que lavam suas vestes. Como é que está na sua Bíblia aí, que é a Almeida corrigida fiel? Apocalipse 22, qual versículo? Verso 14. 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui guarda os mandamentos. Aí você pode falar o seguinte, você que ouve a gente, é mandamento ou é veste? Porque mandamento é totalmente diferente de veste. Isso. Qual texto é o verdadeiro? Qual texto é verdadeiro agora? Se você pegar uma Almeida atualizada, deixa eu pegar aqui a Almeida atualizada, vai dizer isso aqui, ó. Esse texto, eu gosto muito desse texto porque ele é um texto que não trabalha tanto a questão doutrinária, mas ele demonstra bem latentemente isso. É o melhor exemplo que a gente pode dar. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados que lavam as vestes deles, Almeida RA, segunda edição. Qual é o texto original? Como surgiu isso? Por que surgiu isso? E quando se deu isso? Né? Pega, por exemplo, você pega nos manuscritos mais antigos que eu já mencionei, você vai pegar, por exemplo, Sinaítico, você vai pegar aí o Alexandrino, o Efraimita, eles vão trazer aqueles que lavam plinutesta stolas. Presta atenção bem nisso. Plinutesta stolas, né? Aqueles que lavam as vestes. Stolas no grego é veste. Se você pegar na grande maioria dos manuscritos e no testemunho de alguns pais da igreja, você vai ter o seguinte, Tazentolas. Deixa eu pegar aqui o texto Receptus, e aí a gente já... Você vai ter a palavra Tazentolas. Deixa eu pegar o texto completo aqui, que ele vai facilitar. Peguei o texto e não... Apocalipse 22, verso 14. Aqui. Esse é o texto Receptus, que foi a base de tradução da ACF. Isso. Quando você pega na Almeida atualizada, o texto original dela é Plinutestas stolas. Agora, quando você pega o texto, quando você pega o mesmo verso no texto Receptus, fala assim, Roi entolas. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Então você pega aqui plinuntes tas stolas e poiuntes tas entolas, são muito parecidas. São muito parecidas no grego. No português é totalmente diferente. Veste, mandamento. A fonética é parecida e confunde. Isso. No português é diferente, mas no grego ela é muito parecida. E aí você pode pensar assim, Adolfo, como é que isso se deu? Como é que você acha que surgiu essa variante aqui? Vamos lá. Você tem lá um problema muito sério, porque hoje nós temos o livro impresso. O livro impresso, todas as letras são iguaizinhas. Você vai lá na livraria, você compra um livro e você tem a certeza que você vai ter pelo menos mais 2.000 ou 3.000 ou 100.000 cópias exatamente iguais, com o mesmo erro de vírgula que está o seu livro. Né? Só que no período em que o Novo Testamento surge, o período em que a Bíblia surge, o período em que Homero surge, não era assim. Você queria um livro, você tinha que copiar, você tinha que mandar alguém copiar. Só que a minha letra não é igual a sua, Bignon. É diferente. É verdade ou não é? O desenho da letra pode confundir. Exatamente. E o que acontece? Você já pegou um livro, você que assiste a gente, você já pegou um livro muito antigo na mão? Se não, vai na biblioteca da sua cidade, vai, conversa com alguém ou procura ver um livro muito antigo.
Às vezes ele falta página, às vezes ele foi comido por traça, às vezes a letra, se eu fosse escriba do Novo Testamento, os caras a seguir de mim, eles erravam muito, porque minha letra é muito feia. A letra do cara era muito feia, às vezes a letra podia estar apagada, tá entendendo? Sim. Então, você tem vários... Podia ocorrer outro seguinte, você tinha também o ditado, e o texto, e as outras copiavam. Então, imagina, uma pessoa tá... Vamos transmitir lá, o cara vai fazer 20 cópias do Novo Testamento. Foi encomendado 20 cópias do Novo Testamento para ele, do livro de Apocalipse. Uma pessoa ditava, e 10, 20 pessoas copiavam. Só que a gente sabe que o ditado, uma pessoa dita, a outra pessoa entende algumas passagens de maneira diferente. Diferente, e claro. é a mesma coisa. E é o que pode ter ocorrido. É o que ocorreu com Apocalipse 22, verso 14. Por quê? Às vezes o cara lá falou, plenum estás entolas, e o cara entendeu plenum estás tolas. Ou o cara falou plenum estás tolas e virou plenum estás entolas. Né? E por aí vai. Então você tem esse processo, você tem o processo do copista que fazia de memória, né? Sabe aquilo lá, Bignon, do cara pegar, eu conheço esse texto aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará e me faz andar por vastos vertejantes. Palavra de cabeça, então, às vezes você tinha lá um copista que conhecia o texto, então acabava fazendo de memória. Aí ele trocava uma letra, trocava a ordem de uma palavra. E aí isso tudo é constado na contagem de variantes textuais como variante textual. Né? Como uma variação textual. O que é uma variante textual? É a diferença de leitura entre mandamento e veste. São duas leituras no mesmo verso. E a crítica textual ela se preocupa em explicar isso. Como surgiu, qual é a mais provável e não. Bom, eu acho que o Bignon já deve estar com vontade de perguntar assim, então qual que é a leitura mais correta, Adolfo? Com certeza. Qual que é a leitura mais correta? Em termos de fazer essa compilação e essa restituição do que seria esse texto original, né? Que nós já não temos os textos originais, temos as cópias. Como tem variantes nas cópias, a gente precisa reconstruir para que a gente possa perceber qual é o texto original grego, hebraico, no caso aqui o grego, né, que é o grande assunto da entrevista de hoje, qual é o texto original do grego para que eu possa ter essa segurança de que eu estou traduzindo a partir do que foi provavelmente o texto original. Então diga-nos, qual é, na sua opinião, o texto mais assim, adequado em termos de mais próximo do que você acredita que seja o original? Bom, na leitura de Apocalipse 22, verso 14, eu entendo que sejam guardam os mandamentos. E aí a gente vai entrar na questão de processo de crítica textual. Uma delas é a gente, primeiramente, olhar os manuscritos. Né? Você olha para o manuscrito, qual manuscrito traz cada leitura. Então, você vai fazer, tecnicamente, quase que uma contagem. Quem apoia quem? Onde que tem essa variante aqui? Depois, você vai olhar para a idade do manuscrito. Você vai olhar para o sinaítico, você vai falar, opa, essa leitura aqui é do século V, século IV. Você vai olhar para o Efraimita, essa leitura é do século V. Você vai olhar para o Washingtoniano, não, o Washingtoniano não tem Apocalipse. Você vai olhar para o Beza, também não. Você vai olhar para vocês verem como tem documentos, manuscritos antigos que eles não estão completos. Né? Você olha para o sinaítico, para o Alexandrino e para o Efraimita, e eles têm lá os que guardam, os que lavam as vestes. Então você tem os documentos mais antigos, as cópias mais antigas em grego, trazendo isso. E você tem a grande massa de manuscritos, aí você olha a grande massa de manuscritos que vem da região de Bizâncio, né, bizantina, trazendo os que guardam os mandamentos de Deus. Então você tem uma grande maioria de manuscritos e uma mais recente, século XII, século VIII, trazendo. Só que você tem as versões antigas, latim, copta, e você tem os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Antes da gente continuar a leitura, pais da igreja foram homens, teólogos, que viveram nos primeiros séculos da teologia cristã. E eles escreviam, eles mandavam cartas. Então você tem pais da igreja datados do segundo século, pais da igreja datados do terceiro século, que você tem pais da igreja que escreviam cartas. Então, eles citavam Apocalipse 22, verso 14, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, e eles iam escrevendo cartas. Serve como testemunho extra-bíblico de uma passagem bíblica, que é o testemunho inócuo, não é?
Exatamente. Então, assim, você tem lá os que lavam as vestes e guardam seus mandamentos no Sinaítico, no Efraimita e no Alexandrino. Perfeito. Ok, legal. Só que você tem, por exemplo, um pai da igreja, pelo menos um pai da igreja do século III, que traz os que guardam os mandamentos de Deus. Só que aí tem uma lógica muito legal. Essencialmente, para a reconstrução textual do Novo Testamento, nós temos que usar manuscritos. Pais da igreja e versões antigas são secundárias. Só que tem um negócio legal. Peraí, mas se esse pai da igreja é um mandamento, possivelmente, não tem lógica ele utilizar um texto mais recente. Ele utilizou um texto mais antigo do que ele. Claro, Por com exemplo, certeza. eu utilizo aqui a Almeida Corrigida Fiel. Ela foi traduzida em 1994. Eu nem sabia ler quando ela estava sendo escrita. Então, tecnicamente, essa tradução é mais antiga que eu. Com certeza. Ela é mais antiga que eu. Então, naturalmente, um pai da igreja ele usa um texto que foi copiado antes dele. Então, logo, essa leitura ela vai ter atestação no século III e talvez antes. Então, para mim, a leitura mais antiga, dentro do testemunho dos pais da igreja, pelo menos um deles, é ser mandamento. E fora que você tem uma atestação não só de uma localidade, Egito, você tem a atestação na localidade da grande maioria dos manuscritos. Então, além de você ter uma atestação na grande maioria dos manuscritos, cópia e recópia, processo de cópia e recópia, você tem menos um testemunho antigo dando suporte da antiguidade dessa leitura. Então, por isso que eu entendo que é guarda os mandamentos. Por causa dessa amplitude de atestações dos manuscritos. Então, você já está delineando qual é a teoria que você aprova, que você segue na reconstrução textual do Novo Testamento. Exatamente. Seria legal se você pudesse pontuar, resumidamente, essas teorias que estão em voga hoje para a reconstrução textual, como o texto receptus, o texto crítico e o texto majoritário, né? Você dá uma pincelada resumida nessas três formas de entender a compilação do texto do Novo Testamento. Perfeito, mas antes, deixa eu só falar mais um detalhe dentro da reconstrução textual. Então, o que eu falei foi o primeiro passo. O primeiro passo que você faz é olhar os manuscritos em grego, olhar os pais da igreja, olhar as versões antigas. Apenas o primeiro passo. Você olhar o manuscrito e fazer um cotejo, uma análise desses documentos como um todo. O Sinaítico, de onde que ele vem? Egito. O Efraimita vem de onde? Egito. O Vaticano vem do Egito. Os textos bizantinos vem da Turquia. A igreja tal vem do norte da África. O pai da igreja tal vem lá da região copta que falava lá do Egito que falava copta. O pai da igreja tal morava em Tessalônica. O pai da igreja tal morava na ilha de Éfeso. Então é interessante você tem que ter essa noção de onde que veio esse pai da igreja ou esse documento que foi escrito, Igreja Ortodoxa Grega, por exemplo, para você ter uma noção de como se desenvolveu, porque aí você tem a questão das famílias manuscritos e tal. Só que tem uma outra abordagem também, Bignon, que faz a gente entender, que me faz entender que guarda dos mandamentos é a leitura mais correta. Aí você fala, como, Adolfo? Ela é chamada de evidência interna. Isso tudo que eu falei até agora é chamado de evidência externa. O que é externo, escrito. Idade, quantidade, antiguidade, quantidade, localidade, isso tudo é externa. O tipo de documento, se é papiro, se é pergaminho, se é papel, tudo isso está externo ao documento. Externo à escrita. E você tem a evidência do que está escrito em si. Então, por exemplo, Bignon, você tem um pano de fundo de linguagem, correto? Você é congregacional, você segue uma linha calvinista. Então, o tipo de literatura que você lê, o tipo de maneira como você pensa, a maneira como você escreve, segue um padrão literário. Você é da Gema, você é carioca aí da Gema. Eu já sou do interiorzão, sou como caipira, moro no interior. Então, a maneira como a gente organiza nossas palavras, as palavras que nós utilizamos são diferentes. Só que tem um padrão. Se você pegar a teologia joanina, aqui, teologia joanina, você vai perceber um padrão no escrito de João. E o interessante é que João ele sempre fala assim, olha, os que guardam os mandamentos, os que guardam os mandamentos, os que guardam os mandamentos. Várias vezes
né? Aquele que ama a Deus, aquele que se diz guardar os mandamentos, mas não ama a Deus, não conhece a Deus. Então, você vai ter várias vezes João escrevendo dessa forma, né? Novo mandamento vos dou. João falando dos mandamentos nas epístolas dele. E no Apocalipse, algumas vezes, ele fala sobre guardar os mandamentos de Deus, né? Você pega Apocalipse 12, 17, 14 e 12. Então, é natural que a maior parte das vezes ele se expresse dessa forma. Agora, quando você pega lavar as vestes, ele só fala isso uma vez, que é lá no Apocalipse, né? Aquele que, bem-aventurado aquele que lava a veste. E você vai ter uma possível citação em Apocalipse 22, verso 14. Então, assim, você fala, ele escreveu muito mais vezes sobre guardar mandamento do que simplesmente falar sobre veste. Ele falou muito mais sobre a teologia de guardar os mandamentos do que a das vestes. Né? Está mais dentro do estilo textual de João, escrever de mandamentos e não de vestes. Exatamente. E essa é uma pesquisa que você vai observar dentro, não é exegese, não é hermenêutica, não é nada. Isso é apenas dentro do texto, analisando o jeito que ele se expressa. Isso. Né? O jeito que ele se expressa. E aí você percebe que ele falava com muito mais naturalidade de guardar os mandamentos. Ele sempre enfatizou isso. Se você pegar numa das epístolas, uma das cartas às 7 igrejas, ele fala assim, olha, aqueles que se dizem judeu e não são. Mas ele escreve isso num período, tecnicamente para muitos cristãos hoje, que todo mundo era cristão. Ele está escrevendo para cristão, mas ele fala, olha, aqueles que se dizem judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Então, ele sempre teve uma pegada legal concernente ao mandamento. Né? E se você pega a própria estrutura do Apocalipse, se você pegar a estrutura quiástica do Apocalipse, o que bate mais é mandamento, não é veste. Entendi. Né? E por aí vai. Então, é um negócio que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai falar 2 horas só sobre Apocalipse. Só sobre... exato, porque é um texto que dá pano para manga mesmo, né? É muito interessante, como esse é um exemplo que você citou, que é legal, porque ele mostra como é complexo essa ciência, como é que é complexa a ciência. Não é simplesmente, vou pegar aqui o texto original, aí como se ele já tivesse definido e belamente montado, né? Tem toda uma teoria de reconstrução textual por trás. Pode continuar, querido. E homens gastaram a vida inteira para fazer isso, né? Né? Aí eu vou dar ponto nesse assunto e voltar à sua pergunta. Aquela sua pergunta que eu não me esqueço. Que é, quais são as teorias atualmente da crítica textual? Quais são as linhas atuais? Atualmente, você tem essencialmente 3 linhas em determinado destaque. Você tem os defensores do texto receptus, e aí eu vou ter que falar um pouquinho sobre cada uma, né? Aqueles que seguem a Sociedade Bíblica Trinitariana, eu tenho contato com pessoas da Sociedade Bíblica Trinitariana, que eles defendem o texto receptus como texto original, como texto grego. E aí traduzem Bíblias como King James, Almeida Corrigida Fiel, Reina Valera, que seguem... É uma linha mais que segue a tradição protestante, essencialmente, ali do período da Reforma. Você tem o ecletismo, que são teólogos que trabalham com a reconstrução textual dos manuscritos mais antigos. Por que se chama ecletismo? Vamos voltar ao peso, à quantidade de manuscrito, à evidência externa e evidência interna. Dentro do ecletismo, eles pesam essas duas coisas. Tem texto que você vai ter uma atestação mais antiga, mas a evidência interna ela vai dizer que a leitura melhor é tal. É outra leitura, não tecnicamente a que consta naquele manuscrito mais antigo. Então, eles pesam, eles misturam a evidência externa com a evidência interna. Eles fazem uma moderação, entendeu? Seguem como padrão o texto mais antigo, de preferência, nem sempre seguem o mais antigo, porque eles pesam entre a evidência manuscritológica, a evidência externa, com a evidência interna. Então, dentro do texto eclético, você vai ter teólogos que vão preferir uma leitura que seja um pouco mais recente, porque ela bate mais com a leitura interna do que com a leitura externa. E você vai ter alguns casos dentro do Novo Testamento do texto eclético, basicamente. E é por isso que é chamado de ecletismo e ecletismo moderado. Boa parte dos teólogos críticos textuais, que trabalham críticas textuais, eles seguem essa linha. O Wilson Parol fala assim,
Bruce Metzinger, Bart de Ehrman. Esses teólogos aí, eles seguem por essa linha, eles seguem por esse caminho, que o manuscrito tem peso, ele é a primeira referência, mas também você pesa com a evidência interna, porque todo manuscrito tem seu erro de cópia. Claro. É natural isso. Entendeu? Então, você tem o ecletismo por esse lado, e aí você vai ter o majoritário. Quem é um defensor do texto majoritário? Vamos voltar à evidência externa e à evidência interna. O majoritário, ele já é um negócio mais prático. Ele simplesmente, ou boa parte das vezes, ele vai se basear na grande massa de manuscritos. E ele vai deixar a evidência interna como segundo plano. Não que ele não use evidência interna, não que um defensor do texto majoritário não se utilize da evidência interna para determinadas leituras. Só que o peso, o estabelecimento do texto vai ficar com a maioria dos manuscritos, essencialmente. É o peso maior, né? Com o peso maior. Sempre levando em consideração também a antiguidade do texto, o espalhamento do texto e, claro, em alguns momentos também olhando e falando, não, peraí, esse texto aqui não está batendo muito bem, vamos olhar para a evidência interna, vamos olhar para o estilo do autor. Mas, em suma, ele sempre está no peso manuscritológico, no que está escrito. Né? Então, essas são as três linhas. Quem atualmente defende essa linha? Bom, você tem alguns autores que já morreram. Você tem os Anthony Rodgers, você tem Arthur Fastard, você tem Robson Pierrepoint, você tem o Wilbur Pickering. O Wilbur Pickering, ele seguiu um caminho um pouquinho diferente, mas ainda podemos enquadrar ele nisso. Você tem o Paulo Anglado, que já morreu. Então, você tem boa parte de já tem a linha de reconstrução textual majoritária. E por aí vai. Então, seriam essas três linhas aí que você tem. Né? Lembrando, só para reforçar tudo isso, o defensor do texto Receptus, ele vai defender um texto baseado em meia dúzia de manuscritos bizantinos do século XII, que foram, esse resumo, assim, para facilitar e resumir, foram impressos e reimpressos desde a época de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi o primeiro homem no texto grego, e Erasmo de Roterdã, ele imprimiu o texto dele originalmente baseando em meia dúzia de manuscritos bizantinos, ok? E por aí vai. E ele não... como os manuscritos da época dele não estavam... O último capítulo de Apocalipse, ele retraduziu da Vulgata Latina. Então, olha que louco. Ele utiliza meia dúzia de manuscritos bizantinos. Quando falta alguma coisa, ele retraduz da Vulgata Latina. Isso faz com que no livro de Apocalipse você encontre leituras que não têm atestação nenhuma em nenhum manuscrito grego, no texto Receptus. E aí esse texto Receptus ele foi sendo reimpresso com poucas modificações ao longo do tempo. Ok? É isso. O defensor do eclético, um eclético, esse é um defensor do texto recebido. Um eclético, ele vai defender a reconstrução textual com base nos manuscritos mais antigos. Então, naturalmente, ele vai no Sinaítico do século IV, ele vai no Alexandrino, século V, no Vaticano, século IV, Beza, século V, o Astoniano, século IV, Clarimotianos, século V, século VI, e por aí vai nos manuscritos mais antigos, mas ele vai moderar isso com, claro, o peso manuscritológico e com a evidência interna. Então, por isso que ele é chamado de moderado. E o defensor do texto majoritário, ele vai utilizar e sempre levar em consideração, primariamente, a maioria dos manuscritos. Depois ele olha para a antiguidade, depois ele olha para a evidência interna e por aí vai. Então, essa é a linha que eu sigo mesmo. É a linha majoritária. Eu também. Até por influência sua mesmo, nos seus vídeos, né? Que eu também me tornei majoritariano. Que eu acho que é uma teoria que tá mais de acordo com o que é uma técnica, na verdade, né, de reconstrução textual que está mais de acordo com uma lógica textual. Eu acho que é a mais adequada também. Isso. Não fazendo uma defesa, mas é assim. Por exemplo, se você pegar o texto Receptus, como eu acabei de mencionar, o último capítulo do Apocalipse foi uma retradução do latim para o grego. Só que, cara, você tem um problema muito sério, porque a Vulgata Latina, a versão latina, é a versão do grego. Aí você vai retraduzir para o grego de novo. Só que, por exemplo, o grego tem artigo, o latino não tem, né? E é um texto aqui que é muito interessante, né? No Apocalipse 22, verso 19. E aí a gente trabalha depois, mas que você não tem testação em manuscrito nenhum.
Tipo assim, foi tirado da Vulgata. Então, a tradução foi um problema de tradução, e esse problema de tradução gerou outro problema dentro do texto Receptus. Que você não tenha, o texto Receptus, ele não tem, em Apocalipse 22, verso 19, vai ter uma leitura lá que não tem atestação de manuscrito grego nenhum. Entendo. E aí, como é que faz? Peraí, eu vou fazer uma leitura que nenhum texto grego copiado até o presente momento trouxe. Como é que vai resgatar isso? Exatamente. Não tem atestação de um pai da igreja, não tem atestação de um manuscrito. Ou for, não. Apenas está ali no texto Receptus. E, de certa forma, isso também ocorre no texto eclético. No texto eclético, eu me lembro de dois textos, um em Pedro e um outro. São leituras que você não tem atestação em texto grego nenhum. A ordem que o texto foi colocado não tem atestação em manuscrito grego nenhum. E nem pai da igreja. Vai ter atestação numa versão antiga. E aí é um problema, porque versão é tradução. Tradução antiga, por mais que ela área para reconstrução textual. Então a gente não pode muito se prender a elas, quando elas não têm atestação grega nenhuma. Primeiramente é sempre o texto grego. Okay? Então você vai ter isso chamado de emenda conjectural. O cara coloca no texto aquilo que ele acha que é, sem atestação manuscrita nenhuma. Grega. Né? Ou o pai da igreja, sei lá. Então ela não tem atestação nenhuma. Já o majoritário, ele já não tem esse problema. Por quê? Toda leitura que ele vai colocar é aquela leitura que tem uma concordância de 80% para cima, praticamente. Então você pega todos os manuscritos de todas as regiões do mundo. Onde que eles concordam? Eles concordam em 90% nesse texto. Eles vão lá e colocam esse texto. Todos os manuscritos, 60% trouxe isso lá. Isso você faz com que você tenha uma ideia geral de toda a manuscritologia. Né? Leve em consideração tudo que foi escrito, tudo que foi feito pela igreja até hoje. Né? Então, e aí a gente pode se aprofundar em outro momento, mas essencialmente é isso aí. Então, essa é a diferença. E no texto majoritário, você não tem nenhuma emenda conjectural. Não existe nenhum verso que não tenha atestação, seja na maioria dos manuscritos, ou seja nas versões mais antigas. Né? E o interessante é que aí alguém vai falar, não, mas a maioria dos manuscritos é tudo texto recente. Só que aí você pode pegar um texto majoritário, você vai olhando o aparato crítico, que é um aparato crítico bem simples. E você vai vendo que você tem leituras que a maioria dos manuscritos tem, que tem atestação, uma hora do Sinaítico, uma hora do Vaticano, uma hora do Efraimita, uma hora do pai da igreja, uma hora de uma versão antiga, mas sempre tem atestação. Em 98% dos casos em que o texto majoritário escolhe uma leitura, ele sempre tem algum manuscrito ou um pai da igreja que ateste ele, junto, antigo, né? E por aí vai. Por exemplo, tem aquele texto que eu acho que você já deve ter se programado para falar dele, que é o texto da Coma Joanina. Boa! Então, é um exemplo maravilhoso, né? Se puder falar um pouquinho sobre ele. Não, cara, é um texto assim, eu acho que depois de Apocalipse 22, verso 14, quando alguém recebe uma explicação de Apocalipse 22, verso 14, igual a gente fez aqui, igual isso aqui, o segundo texto, que ele é muito, muito fascinante de ser trabalhado, é a Coma Joanina. Devo informar vocês que agora nós estamos falando do quê? De reconstrução textual, não é de doutrina. Quem assiste a gente tem que ter em mente que não estamos discutindo o estabelecimento do texto grego a ser traduzido para ser feito depois uma tradução, ser traduzido, feita uma análise e depois feita uma teologia em cima dele. Então nós nem estamos aqui uma hora e pouquinho falando e nós nem entramos na exegese. Só a crítica textual. Só estabelecimento do texto, é claro, história da tradução e tal. Vamos à Coma Joanina. A Coma Joanina, se a gente vamos abrir o texto em português aqui, 1 João, capítulo 5, verso 7. Ele é um texto aqui, muito legal. O que diz aqui? O que diz aí? Da SF aqui, 1 João 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Beleza, continua no verso 8, porque essa variante ela pega todo esse texto.
Ela mexe até com a versificação, né? Versículo 8. Ela mexe até com o verso. Versículo 8. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam no. Perfeito. É interessante que você vai ter, por exemplo, esse texto, ele se encontra no texto Recepto. Do jeito que está aí, na Almeida Corrigida Fiel, ela foi feita no texto Recepto. Sim. Vamos para a história. Primeiramente, Erasmo de Roterdã, que foi o primeiro homem que imprimiu o texto Receptus, o texto grego, aí depois ele seria chamado texto Receptus, mas ele não imprimiu o texto Receptus, ele imprimiu o texto grego, e depois, pela impressão e repressão, ele seria chamado texto Receptus. Mas a gente se refere a Receptus para falar. O Erasmo de Roterdã, inicialmente, na primeira edição do texto grego dele, não trazia esse texto dessa forma que você leu. Sim. Se você pegar, vamos pegar aqui no texto majoritário para entender. Porque são três os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Ele não traz, e esses três, porque são três que testificam. Aqui não fala no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, esses três são um. E são três que testificam na terra. Não traz essa passagem é omitida. E o texto inicialmente não trazia esse texto. Só que um padre católico chamado Cardeal Ximenes e seus ajudadores, eles foram: olha, esse texto aqui consta. Aí Erasmo falou: então traz um manuscrito grego que tem essa leitura. Aí eles foram lá e levaram um documento do século XIII, XIV, uma cópia, lá, e ele leu e estava lá. Então o que ele fez? Na segunda edição dele, ele publicou primeiramente em 517, a segunda edição dele, que ele publica em 1522, ele coloca o texto da Coma Joanina, essa passagem, e ele coloca a nota de rodapé enorme. Por que ele discordava disso? E dizendo que aquele manuscrito foi feito para sacanear com ele, né? Então, historicamente, o primeiro editor do Novo Testamento grego não acreditava nessa passagem. Okay?